Olá, olá pessoal, como vão? Tudo bem? Vamos então agora de correção, né? Vamos fazer então a correção dos exercícios do anexo 3. Estamos falando aí, o tema nosso é função exponencial, tá? Onde nós iremos aqui, nós nas aulas anteriores vimos a fórmula geral, as regras de condição para a existência de uma função exponencial, a definição e um pouquinho da ideia do gráfico. Hoje nós vamos trabalhar com alguns enunciados, alguns probleminhas que envolvem o cálculo da função, né, o emprego do cálculo da função exponencial. Bora lá? Então, olha só. Na primeira questão, ela vai nos dizer assim: o número de bactérias de um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existiam 8 bactérias neste meio, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será de quanto? Então, utilize a função, que já nos deu, né, a função, já nem precisamos fazer a leitura e criar essa função. Ela já foi estabelecida aqui. Por quê? Nós temos aqui que 8 é a quantidade inicial de bactérias. Então, já tenho 8 bactérias, né, nesse meio. Só que elas vão se duplicar. A cada hora elas vão se duplicar. Então, se duplicar. Então, é 2 vezes elevado a quem? Ao tempo. Vamos relembrar algumas coisas importantes com relação à função exponencial. A base de uma função exponencial é aqui, ó. Uma função exponencial, ela vai ter uma base elevado a um determinado expoente, ou seja, uma potência. Ela é a ideia de uma potência. Porém, essa base tem algumas regras. Ela não pode ser um valor o quê? Negativo. Ele tem que ser, na verdade, maior do que zero. Então, ele não pode ser negativo, não pode ser o próprio zero. E tem que ser diferente de 1, tá bom? O 2 está dentro dessas condições aqui. Então, nossa base está ok. E a incógnita, numa função exponencial, ela sempre vai estar no expoente. Nossa incógnita aqui, geralmente nas funções, né, que ela tem esse formato, que é a regra geral, né? Uma função exponencial, ela teria como regra geral isso aqui, ó, a elevado a x, aqui. O nosso x aqui, em todas essas condições, é quem? É o tempo, tá? Então, o x é o tzinho referente ao tempo ali. Por quê? Porque vai me dizer que o tempo vai estabelecer justamente a variação, a quantidade de bactérias está em função de quem? Do tempo ali. Quanto mais tempo, vai mudar essa quantidade de bactérias. Aqui já ficou bem claro. Vamos pegar então aqui que o tempo é o nosso x. Então, se x é igual ao tempo em horas, isso é muito importante observarmos que ele foi informado em horas. Então, ele deu que num período de 10 horas, quantas bactérias nós teremos? Agora, é só pegar a fórmula lá, já que eu sei que o meu x ou o meu t, né, nesse caso ali, é 10 horas, então eu vou jogar na fórmula. 8 vezes 2 elevado a quem? Ao tempo. O tempo de 10 horas, então é 8 vezes 2 elevado à 10ª potência. Pessoal, quem que eu tenho que resolver primeiro aqui numa situação dessa? Né, uma conta básica de matemática. A multiplicação ou a potência? Sabemos que tem que ser obrigatoriamente, primeiramente, a potência para depois eu multiplicar. E 2 elevado à 10ª potência, sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele 10 vezes. Esse resultado vai dar 1024. Continuando na conta aqui, então, nós teremos que será 8 vezes 1024. E 8 vezes 1024 dá 8.192. Resultado final, o número de bactérias será de 8.192 bactérias. Ok? Vamos para a próxima, então, agora? Deixa eu só apagar aqui. E nós teremos na próxima questão a seguinte situação. Sob certas condições, o número de bactérias, né, B, de uma cultura em função do tempo, T, muito parecida a questão com a outra, medido também em horas, é dado pela fórmula. Então, nos deu ali a função, né? Bactérias em função do tempo é igual a 2 elevado a T sobre 12, ou seja, o tempo dividido por 12, tá? Então, nesse caso aqui, após 5 dias, o número de bactérias é de quanto? Após 5 dias, o número de bactérias é de quanto? Muito parecida com a questão anterior, sabemos que é só ir lá e substituir, só que cuidado com uma coisinha. Vamos aqui para o nosso x, para o tempo. O tempo é dado em horas. Só que a informação de tempo que nos foi concedida ali é de 5 dias. Então, na fórmula, ele está sendo calculado, o t representa horas e não dias. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Eu não posso simplesmente ir lá e colocar t igual a 5, porque ele está sendo considerado em horas. Então, se
5 dias, cada dia tem 24 horas, é 5 vezes 24, dá 120. Então, nós temos um total de 120 horas no decorrer desses 5 dias. Pronto, uma vez que descobriu isso, agora não tem erro. É só você jogar lá, substituir o T por 120, né? Então, nós teremos aqui, ó, que a bactéria, né? A quantidade de bactérias em função do tempo, que é 120 nesse caso aqui, horas, vai ser 2 elevado a 120 dividido por 12. Nós temos aqui a potência com expoente fracionário. A vantagem desse aqui é que esse expoente, 120 dividido por 12, ela dá um número exato, né? Então, isso aqui é super tranquilo. É só dividir para que a gente possa responder e resolver a questão. 120 dividido por 12, 10, não é isso? E deu 2 elevado à décima potência. Acabamos de fazer ali 2 elevado à décima potência, já sabemos que é 1024. Então, o total de bactérias nessas condições será de 1024 bactérias. E para encerrar, vamos falar agora um pouquinho de matemática financeira. Por quê? Porque a função exponencial ela também pode ser calculada dentro da matemática financeira, de forma mais específica dos juros compostos. O que é os juros compostos? Gente, de forma bem breve, juros compostos nada mais é do que o juro sobre o juro, né? Eu invisto um valor, um capital, e ele vai gerar juros. Só que o novo montante, ele sempre vai sendo gerado sobre aquele montante principal, capital principal, acumulado dos juros. E aí nós temos uma fórmula que essa aí é padrão, tá, galera? Montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. O que é isso, professor? Montante. O que é montante? Montante aqui é o valor final, o valor com todos os juros já acrescidos aqui. Montante é isso. Montante, a ideia de montante é o capital mais os juros, né? Então, o valor que eu investi mais o que rendeu ele ali. Agora, para a fórmula, nós temos então, vamos fazer a leitura aqui, ó, um capital de 10 mil, então, capital 10 mil, aplicado a uma taxa, então, ou seja, os juros, né, a taxa de juros, de 12% ao ano. Isso aqui é muito importante sabermos. Qual é a condição? É ao mês, é ao ano, é ao dia? Como é que é isso, né? Então, nós temos agora o tempo, né? 4 anos. A pergunta final é, qual é o montante em dinheiro que vai? Quanto que vai render isso aqui durante 4 anos? Eu investi 10 mil com 12% ao ano, num período de 4 anos, então quanto que eu vou ter de volta, né? Quanto vai ficar o valor com os juros? É isso que nós vamos calcular. Uma vez que nós temos já tudo aqui, tá fácil de calcular, né? Nós podemos aqui vir e jogar na fórmula. Então, montante vai ser igual, capital, 10 mil. Aquele 1 faz parte da fórmula, viu, gente? Aquele 1 sempre vai estar lá. 1 mais a taxa. A taxa é 0,012. Professor, como assim? De onde não era 12%? Porque de repente apareceu 0,12. Temos que lembrar aqui de um pequeno detalhe, galera. Olha só, quando eu vou trabalhar a ideia de um percentual, de algo que está em porcentagem, então, se eu tenho 12%, é a mesma coisa que quando eu vou calcular isso aqui, aquele símbolo da porcentagem, ele vira 12 por 100, 12 dividido por 100. Eu poderia ter trazido ele e colocado aqui na forma de fração, mas eu já posso dividir 12 dividido por 100, é simplesmente fazer aquela regrinha do que, ó, se a ideia é essa, eu vou pegar a vírgula e deslocar numa divisão, eu vou deslocar a vírgula para a minha esquerda, a quantidade de casas vai indicar o número de zeros. Quantos zeros? 2 zeros. Então, 12% é a mesma coisa que 0,12. Então, eu já trago ele ali já transformado desse jeito, porque fica mais fácil para resolvermos a questão. Por quê? Agora vamos pela ordenação de resolução. Eu tenho agora 10 mil vezes 1 mais 0,12 elevado à quarta potência. Tenho que resolver primeiro, obrigatoriamente, não a potência. Eu resolvo agora quem está entre parênteses, né? Quem está entre parênteses primeiro, para depois resolver a potência. Então, se eu estou somando 1 mais 0,12, então nós teremos aqui que será 10 mil vezes 1,12, né? Que somando esses dois dá 1,12 elevado à quarta potência. Agora, multiplicação e potenciação. Resolve primeiro a potenciação. 1,12 elevado à quarta potência é ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? 1,12, 1, vezes 1,12 e assim por diante. Essa multiplicação aí vai dar um trabalhozinho, né? Fazendo na calculadora, ele vai dar exatamente esse valor aqui, ó. 1, né? 57, 35, 19, 36. Então, assim, uma sequência, né, de valores decimais ali depois da vírgula.
E, por fim, nós vamos multiplicar isso por 10.000, né? Isso tudo vezes 10.000. Regrinha aqui, né? O que eu vou fazer? Se eu estou multiplicando por múltiplos de 10, de 100, de 1.000, quando eu divido, a vírgula vai deslocar a quantidade de zeros que tem naquele múltiplo de 10 para a esquerda. Mas quando é na multiplicação, ele desloca para a direita a quantidade de zeros. Então, significa que eu vou deslocar. Eu tenho quantas casas aqui, ó? 4 zeros, eu vou deslocar essa vírgula 4 casas. Então, ela sai daqui entre o 1 e o 5, ela vai deslocar 1, 2, 3, 4. Onde ela vai parar? Entre o 5 e o 1. Resultado, nós teremos, então, que o montante será de 15.735,19. Por que 19, professor? Aqui, nesse caso, o que nós fizemos? Se nós estamos falando em dinheiro, eu não teria como ter 1.936 centavos. Mas, ou seja, essa parte aqui a gente desconsidera esses 36 e pegamos duas casas depois da vírgula, que é para representar os centavos. Aqui poderíamos, por aproximação, eu considerei 19, porque aqui, logo, o próximo número é o 3, né? Então, está abaixo de 5, por isso foi considerado 19, tá bom? Resultado, então, montante, quanto vai render esse dinheiro? Você empresta 10.000, né, a um juro de 12% ao ano, em 4 anos você tem de volta 15.735,19. Gente, nossa correção encerra-se por aqui. Espero que tenham gostado e, acima de tudo, compreendido. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.